Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou o Max Cardoso. E eu sou o Laudelino de Oliveira Lima e Max, hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que entende bastante de temas sensíveis, Verdade. importantes para a nossa alma, nossa salvação, né? E que são também o guia para muita coisa que hoje em dia está num caminho errado. Então, às vezes eu olho ele como uma espécie de Waze, que me dá assim um certo caminho por onde seguir e tal. Eu escuto, sempre tem umas opiniões que faz você ficar pensando sobre coisas relevantes, coisas da fé, coisas da igreja e desse mundo espiritual que a gente precisa tanto, né, não, Max? É verdade. Além disso, é um grande amigo também, né? Verdade, verdade. Queria dar as boas-vindas ao Bernardo Kister. Opa, tudo bem, Laudelino, Max Cardoso, tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui na família Te Atualizei da Bárbara, que eu tenho um carinho imenso. E vamos lá, né? Vamos falar aí de coisas espirituais importantes, falar mal das pessoas, né? Vamos aqui falar do que interessa. Coisas espirituais e nem tão espirituais assim. Não, pelo amor de Deus. Né? Olha, a alegria do cristão é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força, pelo amor de Deus. Isso aí. Eu nunca sei se é Bernardo. alegria do Senhor ou se é alegria no Senhor. Tem uma diferença muito grande aí, né? Tem. É verdade, é verdade. Bernardo, obrigado por ter aceitado aí o convite. Prazer imenso estar te entrevistando aqui também. Muito Bernardo, bom, prazer é meu. Toca o pau, vai, fala aí, manda embora, manda embora. conta um pouquinho da gente aí, da sua origem, da sua família, sua formação, o seu trabalho. Se apresenta um pouquinho aqui pro pessoal da família. Bicho, olha, eu hoje estou com... Fiz agora, dia 21 de janeiro, fiz 36 anos e Parabéns. estou... Obrigado. Estou agora nessa lida de internet desde 2017, desde a metade de 2017. Então, estou para completar aí 7 anos, né, nessa lida. Mas antes disso, de trabalhar com internet, de parte cultural, política, teologia da libertação, etc., jornal e tudo que as pessoas, na maioria das vezes, conhecem, né? Eu fiz literalmente de tudo que vocês podem imaginar, assim, de carregar chapa de aço para a empresa, fui secretário, fui chefe de cozinha, fui gerente de restaurante de sushi, fui professor de línguas, fui garçom. Eu fiz literalmente um pouco de tudo, fiz até delivery de comida com 14 anos, eu experimentei e testei o que passou na minha frente, eu sempre gostei de conhecer coisas novas, sempre fui muito interessado, e a minha trajetória eu nasci numa família maravilhosa em Curitiba, aqui na capital do Paraná, mas os meus pais acabaram se divorciando, morei com a minha mãe, depois minha mãe veio para cá, para Londrina, em 1999, e um ano depois ela morou sozinha, fiquei morando com meu pai em Curitiba, um ano depois eu vim para cá, e estou desde os anos 2000 aqui. Então eu estou há 24 anos, agora esse mês de janeiro, celebrando 24 anos aqui na pequena Londres, né, na capital de Londrina. É uma cidade que eu amo, eu só saio daqui se for para fora dos Estados Unidos, para fora do Brasil, qualquer outro país, Estados Unidos, sei lá onde. Eu amo essa cidade e é aqui que eu, assim, enfim, me fiz, né? Que eu estudei administração, depois eu fiz, no meio dessa formação de administração, eu estudei um ano e pouco de economia e relações internacionais na Itália, na Universidade de Ferrara, de estudo de Ferrara, ali na Emília-Romanha, morei lá um tempo, foi muito bom para mim, muito mais pelas pessoas que eu conheci do que pelo que eu aprendi, né? Você me perguntar o que você reteve do ano que você estudou na Europa, eu digo, olha, a única coisa que eu aprendi mesmo foi o Teorema de Nash, né, da teoria dos jogos, aquilo eu aprendi, eu tinha uma professora velha, chata, que ninguém queria participar da matéria dela, que era optativa, que era economia teórica e tal, um negócio bem denso e chato, e eu falei, vamos testar aqui, vamos ver esse negócio diferente aqui, eu fiquei encantado com aquela velha apresentando a teoria dos jogos de John Nash, isso me ajudou muito a fazer análises, né? Se você conhece e aprende a teoria dos jogos, cara, o modo como você pensa cada situação e análise para nós que somos também jornalistas e analistas políticos, etc., até para questões da igreja também, a gente acaba facilitando muito a nossa vida. E depois eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em gestão de projetos, e eu queria ir para essa área acadêmica, entendeu? A área de acadêmica empresarial, vamos dizer assim, né? Essa área de business. Mas eu meio que desisti porque eu fiquei me imaginando assim de terno o dia inteiro fechado numa empresa, tentando
vender coisas que, na maioria das vezes, a gente não acredita. Enfim, era uma coisa que eu não me via fazendo. E no meio desse processo eu tive uma conversão religiosa violenta, uma história profunda, até meio mística, assim. E a minha vida mudou. Eu comecei a trabalhar numa igreja batista aqui da cidade, protestante, por causa que minha mãe era batista também. E me envolvi muito naquilo, depois saí de lá e fui fazer outras 1000 coisas. Eu trabalhei, inclusive, como radialista, tive coluna em jornal, apresentei programa de rádio, apresentei programa de TV, ajudei a criar rádio para essa igreja, fazer tudo, né? Programa de televisão também, sempre trabalhando nessa área meio de comunicação. Né? E aí, quando foi 2015 para 2016, eu me converti para a Igreja Católica. E dali para frente eu comecei a me envolver com essas coisas de YouTube, meio por necessidade, e nunca mais parei, né? E eis que estamos aqui para falar de coisas espirituais, né? E assim, a minha vida basicamente se centra nisso, né? Eu, claro, estudo coisas de política e outros assuntos, mas o tema igreja, fé e tal é o tema talvez central na minha vida e que eu vejo com muita naturalidade, uma coisa que flui, assim, quem convive comigo. E sabe disso, minha esposa, obviamente, pode testar isso melhor que ninguém, é um assunto que sempre está balizando, vamos dizer assim, as minhas discussões, minhas ideias, meus pensamentos, né? E me coloco sempre tento me colocar o máximo, né, que posso a serviço do próximo e do Nosso Senhor e de sua igreja. E é isso aí. Maravilha. Muito interessante ver que o Bernardo é um exímio profissional em pagar boleto, né? O cara que tem essa carreira, atravessa o garçom, isso aqui, o cara tá pagando boleto, né? No final das contas. Exatamente. Tá pagando Você boleto. sabe, Laudelino, que com 14 anos eu fui um liberal empreendedor com 14 anos. Eu criei tem um prato típico aqui do Paraná chamado barreado, que é basicamente carne com cominho, bem cozida. É uma delícia, né? Você cozinha na panela de barro até desfiar, né? E você come com banana da terra e farinha de mandioca, um negócio maravilhoso, com pinga, né? E come-se muito no inverno, e tal, era uma tradição portuguesa que se comia durante o carnaval, aqui, na época da Brasil Colônia. E eu tinha aprendido a fazer uma receita muito boa desse negócio e eu queria ganhar dinheiro. Por que eu queria ganhar dinheiro? Tô falando, ó. Era para comprar fogo de artifício. Porque o dinheiro que meu pai minha mãe me dava de mesada, era, sei lá, 20, 30 reais por mês, não era nada, torrava aqui em 5 minutos. Né? Eu falei, eu preciso de mais dinheiro, se eu quero fazer arte, eu preciso de grana. E aí eu abri essa empresa, chamava-se Na Terra. Cara, eu ganhei tanto dinheiro para aquela idade. Né? E ficamos razoavelmente famosos na cidade, inclusive a Na Terra, que era a minha empresa, a gente fez o lançamento, a inauguração, na verdade, a festa de inauguração da maior faculdade teológica do norte do Paraná, que é a Faculdade Sul-Americana, que depois onde eu fui estudar quando era protestante, para ser pastor. A inauguração daquela faculdade, que tinha lá 350 pessoas, o jantar lá, a comida, foi tudo eu que fiz da minha empresa, não ganhei uma grana com aquilo. E depois torrei tudo, né, obviamente, né, moleque inexperiente, mas torrei tudo em fogo de artifício e besteira, nem mesmo. Mas foi um negócio maravilhoso, né, ou seja, pagando boleto no final das contas. Verdade. Com essa mesma idade, né, eu trabalhava na feira vendendo biscoito. Meus pais nem sabiam, mas eu queria comprar ficha de fliperama. E eu me sentia milionário, porque eu comprava um monte de ficha de fliperama. Então essa relação do rico, né? Eu já fui rico. Não, quem tem muita ficha de fliperama é o cara. Exatamente. É isso aí, esse é o espírito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Nós vamos entrar nesse assunto em breve, né? Mas para entrar nesse assunto antes, eu preciso falar de um anterior, que eu sei que é a sua especialidade, explicar para quem está assistindo a gente, seja católico, seja protestante, seja ateu, seja quem for, qualquer orientação, o Bernardo vai explicar para a gente o que é a teologia da libertação. Uhum. Olha, Lolina, eu sei que toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu digo assim, você quer a história longa ou a história curta? Porque a história longa pode dar 50 horas de conversa, Verdade, a história curta pode ser uma frase. História curta. Porque é um problema imenso. Eu sempre digo para as pessoas, envolve uma instituição de 2000 anos, né, com 3.500 bispos, com acho que 600 mil padres, 1,5 bilhão de fiéis,
né? Sei quantos, 6, 7 ritos aprovados, não sei quantas igrejas em vários países, dialetos, não sei o que, e 60 anos de problema no mínimo. Então, assim, se a gente for falar nesse negócio, é um negócio profundíssimo. Mas, em resumo, vamos dizer assim, make the long story short, a teologia da libertação, o nome eu já acho inapropriado, porque não deveria ser uma teologia, deveria ser uma ideologia da libertação. Só que como esse é o nome que ficou, a gente usa esse termo, mas o correto seria ideologia. Por quê? Ela nada mais é, a minha definição, talvez que seja definitiva, mas por enquanto eu julgo ser provisória, é que ela é uma tentativa por parte do movimento revolucionário de utilizar a igreja para que ela contribua com este mesmo movimento revolucionário. E entenda, não estou falando apenas comunista, porque ele envolve também certas vertentes globalistas e até vamos dizer, islâmicas, e com essa existe um pouco disso no meio também. Então, é uma tentativa dos revolucionários de utilizar a igreja para contribuir para os planos e para o movimento desses mesmos revolucionários. Que significa o quê, basicamente? Pegar tudo que existe dentro da igreja, tudo mesmo, a sua estrutura hierárquica, as suas orações, a sua teologia, os seus discursos, a sua mística, a Bíblia, a sua liturgia, toda a vestimenta, as expressões que se usa no meio do católico popular, os santos, tudo que existe dentro da igreja, e fazer uma reinterpretação para que, de algum modo, isso contribua para o movimento revolucionário. Dá um exemplo, Bernardo. Sim, dá um exemplo bem fácil que você já deve ter visto 1 milhão de vezes na sua vida. Você está lá assistindo a missa, participando da missa, o padre está lá falando sobre, sei lá, o batismo, sobre o batismo, a importância do batismo. Em vez do padre dizer que o batismo ele anula o seu pecado original, te inclui na igreja, inicia você na graça santificante, que ele vai te colocar, né, no corpo místico de Cristo, que ele é o principal, que ele é o primeiro e principal sacramento da iniciação cristã, né, porque sem ele você não pode receber os outros, etc. e tal. O padre vai falar assim, não, o batismo é muito importante, porque ele vai te inserir na igreja. Só que o batismo, ele, na verdade, ele vai incluir os excluídos dentro da igreja. O batismo é o sacramento da tolerância, é o sacramento da inclusão. E Nosso Senhor quer que todos participem da igreja, portanto, a gente não pode segregar, porque o batismo, ele é um sacramento social, é aquele que convida as pessoas, que traz as pessoas de fora, e começa a fazer uma leitura em chave social. Quando você vai ver, sei lá, a leitura do texto, o famoso texto que Jesus multiplica os pães, vai dizer que Jesus não multiplicou o pão. O que Jesus fez? O grande milagre de Jesus foi, através do seu discurso, convencer as pessoas a darem aquilo que era delas. Então, na verdade, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, era o que os discípulos tinham. Mas, na verdade, Jesus foi falando e convencendo as pessoas a dividir o que elas tinham, e no fim todo mundo comeu. Então foi uma grande partilha, não foi uma multiplicação. Porque milagre é uma coisa arcaica, né? Milagre é uma mentalidade do homem antigo que não tinha os meios científicos que nós temos, e, portanto, Jesus Cristo não fez milagre algum. Aliás, isso é uma coisa impensável hoje em dia. Então, o que aconteceu? É o modo do homem antigo explicar as coisas, como elas aconteciam, quando ele não sabia explicar. Como é que você explica, lá no 1º século, na Judéia, né, você abrir mão da sua propriedade privada, né, do seu bem? Né? Não, Jesus Cristo foi lá, então fez um milagre, que é mudar a mentalidade do homem. Então, no fundo, a teologia da libertação é fazer isto. Pegar a figura de São Francisco de Assis, que é muito complexa, belíssima, e dizer apenas que ele era um defensor da natureza e amigo dos animais. Como se ele fosse um vegano do Greenpeace. Entendeu? Você vai fazendo isso. Hoje eu vi uma matéria no Universa, da UOL, falando 15 mulheres feministas que mudaram a história. Botaram Joana d'Arc. Meu Deus. Então, você vai pegando figuras, orações, passagens bíblicas, momentos litúrgicos, como, por exemplo, a Santa Eucaristia, né, que é você comungar do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, é o momento mais sublime da vida do cristão,
né? Acho que Padre Pio dizia, né? Se nós soubéssemos comungar bem, bastaria uma hóstia comungada para nos levar para o céu. Então, este momento sublime da nossa vida, o que eles transformam? Na partilha dos bens da terra. Né? Porque a própria tem uma oração eucarística, eu não me lembro qual, acho que é a quarta, não me lembro, ou a primeira, que diz fruto do trabalho humano, etc. E é de fato fruto do trabalho humano. O pão, né, o trigo trabalhado virado pão, a uva virada vinho, né? Ou seja, que é essa intrincado trabalho do homem e Deus na salvação. Agora, você transformar isso no discurso social, que é só o fruto do trabalho do homem que vai ser distribuído para todos, isso é uma verdade, mas não é a verdade toda, entendeu? Então é o que o Joseph Ratzinger chamava de a verdade enlouquecida. Então, teologia da libertação é isto, ou seja, é você pegar tudo que existe na igreja e tentar usar isso para contribuir para o movimento revolucionário. Pode ser ele comunista, pode ser ele globalista, islâmico, não importa, o movimento revolucionário de alguma maneira. Isso, principalmente, a teologia da libertação foi criação comunista, mas hoje ele já está sendo usado para outras coisas, né? Para outros movimentos dos 3 blocos lá que o Olavo falava. Perfeito. No fundo, é você tirar toda a parte espiritual da igreja, né? Toda a parte espiritual do cristianismo, né? Fica uma visão materialista. Todo o sentido, exato, todo o sentido sobrenatural você esvazia e coloca discurso social, político, educacional, pedagógico, lúdico, ideologia indígena, não importa. Contanto que o sobrenatural seja retirado. Então é você fechar o homem numa redoma, né, e fazer com que ele esqueça a parte mais importante, né? Perfeito. E Bernardo, eu sei que também é uma pergunta que vai dar uma resposta muito longa, mas assim, não sei se daria para resumir para o pessoal da nossa audiência como que essa ideologia da libertação, a teologia da libertação, como é que isso se infiltrou dentro da igreja? Max, como todo movimento intelectual, como toda corrente de pensamento, como chamava o Billington, naquele livro The Fire in the Minds of Men, né, A Fé Revolucionária, foi traduzido pela Vide, ele chamava correntes de pensamento, e é um termo muito bom. Toda corrente de pensamento que entra, né, a ciência, né, viva o SUS, todas as correntes de pensamento que vão entrando e se popularizam, vão tomando conta, elas nunca começam no povo, elas começam em círculos de intelectuais, que depois vão ampliando isso para universidades, provavelmente universidades, que depois vai se popularizando nos círculos da classe falante dos aristocratas, das pessoas famosas, vai entrando nos jornais e depois entra nas escolas e ele vai sedimentando e fixando na cultura, pelo menos a sua parte essencial. Né? E você vai colocando isso na cabeça das pessoas. Com a teologia da libertação foi a mesma coisa, porque ela surge nos anos 70, só que antes dela, aqui no Brasil, em alguns lugares da América Latina, você já tinha cristãos querendo fazer revolução socialista. Não eram todos, mas tinha uma parte querendo fazer revolução socialista, só que eles não tinham teologia, não tinham nada, era só um bando de maluco. Né? O que os intelectuais viram? Falou, olha, nós temos uma oportunidade única na história de usar a igreja e esses jovens para levantar um movimento revolucionário dentro da igreja. Então eles veem o movimento revolucionário cristão e criam uma teologia baseada nisso, para dar um discurso para aqueles cristãos, que eram da classe média alta, eram da aristocracia brasileira, né? Como o Alceu Amoroso Lima e essa turma toda que descendeu dele ali, né? O Frei Beto, Leonardo Boff, toda essa turma, né, participou desse movimento. Tanto que um dos criadores da teologia da libertação é brasileiro, que é o Hugo Asma, né, um padre gaúcho. E o outro era o peruano Gustavo Gutiérrez. Então, eles mesmos falam, nós não estamos criando nada de novo, nós estamos interpretando o movimento histórico, né, de modo crítico, quer dizer o quê? Com o jeito marxista de ler as coisas. Então, ele entra desta maneira que eu descrevi, porque eles começam produzindo artigos acadêmicos, fazem pequenas conferências, publicam livros, aquilo entra nos seminários e nos conventos, enfim, que até os anos 60 eram os bastiões da intelectualidade, e depois isso vai se alastrando para as escolas, depois para os seminários menores, vai se alastrando para a mídia, e isso vai sedimentando e vai se reproduzindo. Depois entrou na paróquia, meu querido, entrou na catequese, ele entra na formação de casal, ele vai entrar em tudo, ou seja, ele já dominou o panorama.
Mas tudo começa nesses pequenos círculos de intelectuais. Se você olhar os primeiros artigos mais, vamos dizer assim, incipientes da teologia da libertação, eles datam de final de 68, começo de 69. Mas o primeiro livro sai em 71. Mas já tinha artigos, já tinha discussões, o negócio já estava fervendo, entendeu? Claro que, se você quiser datar bem antigamente, o negócio é muito anterior, essa tentativa de misturar marxismo com a Igreja Católica. Mas, assim, a coisa como nós a conhecemos hoje foi ali no final dos anos 60. Perfeito. Eu estava lembrando aqui, Max, Bernardo, que teve uma situação que o pessoal vê como que isso é antigo, né? O Papa João Paulo II desceu numa visita na Nicarágua. Aí estava esperando no aeroporto um padre que era ministro da Cultura, mas o governo era dos sandinistas. E esse padre encontrou João Paulo II na descida ali do avião e tudo filmando ao vivo. O João Paulo II deu um esporro no cara, na frente de todo mundo. O cara ajoelhado e João Paulo II com o dedo assim, falando com ele. Você viu essa imagem, Bernardo? Dele falando assim? Ou era o Ernesto alguma coisa, o nome do padre? Porque ele, Cardenal. como padre, tinha que sair. Ele não era para estar no governo comunista. E o cara era da teoria da libertação. Da teologia da libertação. Né? E isso ficou marcado, porque ninguém nunca viu o Papa passar um sabão num padre ao vivo. Né? Ninguém nunca viu. Era a consequência da teologia da libertação, quer dizer, aquele padre já enfiado lá no governo dos comunistas como ministro da cultura propagando coisa errada. Né? Tomou-lhe um sabão na descida da escada ali. Ô, Laudelino, você sabe qual que é a ironia dessa história toda? É que o Daniel Ortega, que está no poder na Nicarágua até hoje, foi ideologizado, ele e o irmão dele, os irmãos Ortega, foram ideologizados e se tornaram de fato comunistas pelo trabalho do Ernesto Cardenal e do irmão dele. Que é o cara da bronca. Isso. Numa ilha na Nicarágua, aliás, no arquipélago da Nicarágua, que chama-se Solentimani, e esses padres católicos, o Ernesto Cardenal e o irmão dele, cujo nome me esqueci agora, Gustavo, né, ideologizaram todo aquele movimento sandinista, né, educaram intelectualmente no comunismo esses caras, ajudaram a fazer a Revolução Socialista, viraram ministros, porque o irmão dele também era ministro, não me lembro do quê, e depois, agora, quando o Ernesto Cardenal ficou mais velho, e ele já faleceu, agora tem uns 2, 3 anos, nos últimos anos da vida dele, o Ernesto Cardenal começou a chorar na mídia porque ele estava sendo perseguido pelo governo comunista. Ah, tadinho. E não deixaram nem visitá-lo no leito de morte, a sua família. Ele celebrou uma missa deitado numa situação horrível. Tem uma foto dele de estola deitado, assim, meio podre, assim, para celebrar a missa, semi-morto. Uma situação triste, né? E foi perseguido até o fim porque ele começou a criticar que o governo estava muito ditatorial. Ou seja, o que você pregou funcionou. Funcionou. Você queria um governo comunista, tá aí para você. Então, todos esses padres aí, Lancelotti, Boff, toda essa putada aí, se nós tivermos de fato um governo comunista assim, 100% implantado, né, nós estamos aqui na beirinha, né, nós estamos quase lá. Vocês aguardem, mas dia menos dia vai chegar o monstro da lagoa. Eles limpam, pegam a gente, vão pegar todo mundo e depois vão atrás de vocês. Verdade, verdade. Voltando à parte da teologia da libertação, oficialmente a Igreja Católica já se pronunciou, já falou alguma coisa sobre isso? Sim, a gente não pode dizer que ela condenou, porque foi uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé em 1984, dia 6 de agosto. Agora, o que a Igreja fez? Ela disse o seguinte, isto aqui tem que parar e é errado. Então ela advertiu contra e mandou parar, né? Um ano depois, porque assim, você tem que pensar o seguinte, o João Paulo II assume o papado em 78, toma o tiro em 81 e já começa a ir para cima do movimento comunista, né? Essa viagem da Nicarágua é nessa época, do começo dos anos 80, 81, 2, ele foi para Nicarágua. Então ele vai para cima. Quando ele bota o Ratzinger na doutrina da fé, ele diz a primeira coisa para o Ratzinger: faça um relatório sobre o estado da igreja, eu quero saber tudo.
E depois foi publicado um livro sobre essa investigação dele, chamado Relatório da Fé. Esse livro é excelente, excelente. Parece que nós estamos ainda naqueles dias. E aí, a partir daquilo, o Bento XVI começa a mapear, né, vamos dizer assim, os problemas da igreja. Um dos principais era a teologia da libertação, porque você pensa, o João Paulo II estava lutando contra a União Soviética no leste europeu, né? Sim. E do outro lado do fronte oeste, do fronte ocidental, estava o pessoal da teologia fervendo. E ele fala pro Ratzinger, segura aquela putada. E o Bento XVI, né, o Ratzinger, não, vamos aqui conversar, vamos conversar com os caras, né? Ele é intelectual, né, cara? Vamos aqui, vamos chamar, vamos chegar o João Paulo II, Bento XVI, pelo amor de Deus, para esses caras, condena essa porra, vamos logo, escreve uma instrução. Não, aí está na biografia do Bento XVI, é maravilhoso, que é do Peter Siebel, em 2 volumes. Ele fala que o João Paulo II disse que meio que deu um esporro, assim, entendeu? Faça uma instrução com essa merda agora. Aí ele tá... Faz essa porra. E aí o Ratzinger foi lá e escreveu a instrução, né, sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Você pode ler lá no Vaticano. Chama-se Libertatis Nuncius, né, o anúncio da liberdade. Aí no ano seguinte ele condena o Leonardo Boff a um silêncio obsequioso, né, ficar quieto por 8 meses para pensar nas merdas que tinha dito, naquele livro Igreja, Carisma e Poder, porque ele realmente pregava uma subversão total da hierarquia, uma destruição basicamente da hierarquia da igreja, e foi punido por isso, mas foi uma punição muito, acho que leve, né, para as coisas que ele já tinha dito e depois continuou reafirmando. E depois de 85, a igreja escreve um outro documento chamado Libertatis Conscientia, a liberdade da consciência, em que é o intelectual Ratzinger tentando acomodar as tensões da teologia da libertação, porque os caras não aceitaram o documento, de 84. Ele tentou acomodar as tensões e retirar o conteúdo marxista e revolucionário daquilo. Só que no fim, quando você lê o documento, o que vira a teologia da libertação sem o conteúdo marxista? Ela vira a doutrina social da igreja. Isso aí. Então, não tem nada que o Leão XIII não tenha dito, que a 40º ano, a 30º anos e as outras inscritos da doutrina social da igreja já não tenha dito, entendeu? Então, ela é absolutamente dispensável. Sim. Né? Ou seja, é uma coisa que tem que morrer, porque a teologia da libertação nasceu do marxismo. Então, ela não pode não ser marxista. É isso que algumas pessoas não entendem. Pessoas dizem, não, tem teologia da libertação ser marxista. Eu digo, não existe. Não existe. É como você dizer assim, eu tenho este ovo aqui que não nasceu do cu da galinha. Eu falo, meu Deus, não tem como. Né? O ovo só sai da cloaca da galinha. Né? E ali é a mesma coisa, não tem o que fazer. Esse documento é bem interessante, né? Os 2 documentos que o Bernardo está citando, porque ele responde a pergunta: a teologia da libertação liberta do quê, né? Ele falou: a única coisa que a teologia tem que libertar é do pecado. Exatamente. E os caras trocam salvação por libertação. Que é a libertação do excluído do sistema, que o pobre não pode ser mais vítima do assistencialismo. Então você não pode ficar ajudando os pobres. Você tem que mexer na consciência do povo para ele fazer revolução social. É isso que está dito no livro do Padre Gutierrez. Não dá um negócio desse, pô. É isso aí. É muito menos, né? O que é mais? Por isso aí você resolve com política, né? Com revolta armada, sei lá como. Agora, como é que você salva a alma da pessoa? Não tem presidente que te responda isso. Não tem medicina, nem sistema político, não tem nada que te responda isso. E a igreja te responde a isso. Então, assim, é você trocar o ápice da existência humana por algo que é do dia a dia, por algo comum, por algo banal. Exato. Né? Então, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a pergunta fundamental que destrói a teologia da libertação inteira. Exato, e qualquer pretensão política revolucionária, qualquer coisa. É a pergunta de Cristo, pelo amor de Deus. Tudo bem, tá aqui o mundo inteiro para você. O que você vai fazer com ele? Eu vou pro inferno. Então, pô, bela coisa, hein? É isso aí. É verdade. Né? Vocês estavam lembrando do Ratzinger? Eu lembrei de uma passagem do filme do Padre Pio, né? Que o Padre Pio, depois de trabalhar o dia inteiro, estava exausto, cansado. Ele já estava ali quase indo embora quando um assistente dele fala assim: Padre Pio, tem um padre que andou não sei quantos centenas de quilômetros para falar contigo, chegou agora. Aí o Padre Pio meio assim, já tô na minha, tal, cansado. Aí quando o Padre Pio olhou para aquele padrezinho novo lá longe, assim, uns 20 metros, ficou olhando, aí falou para o assistente dele: com esse aí eu tenho que falar com ele, pode mandar ele vir. Era o tal de Karol Wojtyla.
Exatamente. E depois eles trocaram muitas correspondências. O João Paulo II, quando padre, né? E o Padre Pio, ele pegava muito conselho com o Padre Pio. Eu estive lá em Petretina agora, com a memória bem fresca. Trocaram muitas ideias e foi muito aconselhado. E daí, quando o Padre Pio morreu em 68, uns anos depois, acho que 74, 73, que na época já era cardeal, né? O cardeal Wojtyla, mandou uma placa de mármore de Carrara branco para colocar lá na tumba, né, onde o Padre Pio fica, lá o corpo dele incorrupto, e tem um monte de placas de homenagens de cardeais, papas, etc. E lá tem uma do Carol Wojtyla dizendo da tamanha devoção que já existia, né, alguns anos depois da morte do Padre Pio na Polônia, especialmente em Varsóvia, né? Tem uma placa dele, maravilhoso. Aquilo realmente são dois homens especiais do nosso tempo. Tivemos o privilégio de viver numa época dessa gente. Verdade. E tem uma coisa interessante do que você estava comentando, Bernardo, que a gente pode até fazer um contraponto, né, lá da Nicarágua com o João Paulo II, porque o João Paulo II ele viveu na pele o jugo comunista. Verdade. Então ele sabia o que era o comunismo. Não era uma coisa para você ficar dialogando, né? Não tem diálogo com um negócio desse. Agora, lá na Nicarágua ele não sabia, era só uma ideia, era só uma teologia, era só uma ideologia. E aí ele quis implantar e foi um tiro no pé. O João Paulo II, não, ele já chegou e já falou, não quero esse troço, acaba com esse negócio, condena esse negócio, porque isso aí não vai dar certo. Isso me lembrou, quando eu estudei teologia na Espanha, tinha um amigo seminarista que era da Lituânia. Cara, ele detestava o comunismo, odiava com todas as forças. Mas por quê? Porque viveu na pele. Quem vive na pele não entra nessa conversinha furada de ideologia, porque ele sabe que aquilo ali é só vento, né? Só furada. Flatus votis, né? Como os romanos falavam, né? É só vento de voz, só sopro. O que aquilo ali quer transformar uma coisa terrível. O Olavo dava peido verbal. Peido verbal, exatamente. Isso é uma tradução mais vulgata. Muito bom. E o Carol ainda teve a experiência de ver uma Alemanha, a Polônia dele nazista ocupada, também. Né? Ele teve as duas experiências. As duas. Ele sabia exatamente o que era o mal na sua essência e o que ele produzia. Então, vendo a sementinha brotando na Nicarágua, ele vai fazer o quê? Eu não quero nem conversar, sai fora daí. É isso aí. Exatamente. Ô Bernardo, a gente está com essa situação bem polêmica, né? Uma barulheira danada na mídia. Agora até que abafou um pouquinho com outras questões, mas a questão lá do padre Lancelotti, ele meio que fez ressurgir o debate da questão da pedofilia, né? E eu sinto que as pessoas não têm noção do que a igreja, das regras da igreja sobre isso. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Tá. Esse assunto, Max, é muito importante porque essa é uma das correntes de pensamento, vamos dizer assim, pelo menos ideias, né, que foram postas no mercado, enfim, na corriola pública, né, na cabeça de todo mundo. Padre, pedofilia. Essa é uma associação imediata. As piadas já fazem isso de humor, né? Então, assim, tá cheio de piadas de padres por isso, né? Eu tenho piadas ótimas nesse sentido, né? E ficou um negócio que pegou, infelizmente. Só que, se você for olhar as estatísticas, Marcos, de percentual, de quantidade, tanto proporcional quanto quantitativo, né, em número absoluto, a Igreja Católica não é a instituição que mais tem abuso. Se você for ver dentro da ONU, do Médicos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha, das escolas, se você for ver dentro da Igreja Protestante, está lotado, eu mesmo soube de casos. Acabei de ver aqui o caso que o meu assessor me mandou aqui, ó. Olha essa porra. Puta que pariu. Pastor é espancado por fiéis após tentar fazer sexo com mulher casada a fim de livrá-la de maus espíritos. Que malandro. Tá aqui. Ele ia trazer mais, né, pra... Eita. Assim,
assim, vamos estabelecer uma coisa, isso não é prerrogativa da Igreja Católica. Ah, mas então, eu digo assim, sabe por que o pessoal pega no pé da Igreja Católica? Porque o padrão da Igreja Católica é muito alto, que é o Cristo. Verdade. O padrão de vocês é o pastor. É o Guterres da ONU, é um presidente de partido, é qualquer coisa. Então o padrão de vocês é baixo. O nosso padrão é muito alto. Por isso nós somos muito cobrados. E eu acho que com razão temos que ser mesmo, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu sempre digo quando me perguntam essa coisa. A Igreja Católica é a única instituição do universo que, primeiro, assume que tem esses casos, não passa pano, acontece às vezes um bispo ou outro, mas no geral, esses casos pega todo mundo, excomunga, tira, pega o cara, entendeu? Então, assim, o caso do Lancelotti é um caso emblemático, eu acho que é uma outra coisa, né, que a gente pode falar mais para frente. Mas eu conheço N casos de padres que foram excomungados, etc. O próprio Papa Francisco deixou a lei da igreja sobre isso muito dura. Eu acho que até, em alguns pontos, quase dura demais, porque ele diz que num motu próprio, que é uma espécie de decreto que o Papa faz, que é uma medida provisória que vale na hora, ele disse o seguinte, o bispo que, mediante uma denúncia, não agir em 15 dias... ele pode ser destituído do episcopado, do seu cargo. É muito forte isso. Você colocar o cargo de um bispo em jogo por causa de uma investigação que ele não começou, né? Então seria uma espécie de prevaricação, talvez. Né? Mas o que o Papa Francisco está tentando fazer? Aprofundar a apuração de casos de abuso sexual, de importunação sexual, ou mesmo de tentativa de assédio sexual de pessoas frágeis com deficiência, mulheres, idosos, tem toda lá uma descrição, né? E a igreja é muito rígida, mas muito rígida Sim. mesmo. Tanto que, assim, existem casos? Existem, mas são muito poucos, principalmente de menores. O que existe está muito mais comum do que nós imaginamos é o comportamento homossexual. Isso sim existe, mas ele geralmente não é com crianças, ele é com adolescentes, 16 anos para cima, né? Que não é o caso do que se suspeita, vamos ter que usar essas palavras, né? A respeito do padre Júlio Lancelotti, que daí com ele seria com criança de, acho que menor de 14, né? Uhum. E aí a coisa fica diferente, porque daí realmente seria abuso de menor se isso de fato se comprovar a verdade. Eu me lembro, Bernardo, que na época do Bento XVI ainda, ele criou uma série de regras também que ficou conhecido como tolerância zero, e que eu tava estudando nessa época, eu estava no seminário, e que muita gente do direito reclamou, falou que aquilo ali era rígido demais, podia gerar muitas injustiças, que se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, a regra era, se tivesse uma denúncia contra o padre de pedofilia, ele era suspenso na hora, o bispo tinha que suspender na hora. Uhum. E aí depois ter a investigação. Ou seja, ele era suspenso antes. Aconteceu isso, essa regra está valendo, aconteceu isso com um padre amigo meu. Eu não vou dizer qual a situação, mas ele teve uma denúncia, o bispo imediatamente o suspendeu. E ele ficou, cara, quase um ano, acho que 8 meses, não lembro, suspenso. Morando numa casinha lá, não sei aonde, botaram ele num lugar, isso foi sacanagem, botaram ele num lugar meio ermo lá, um lugar meio ruim, assim, meio complicado. Para ser investigado, né? No fim era tudo falsa acusação, queriam derrubar o padre, porque ele era tradicionalista. Foi tudo derrubado, ele foi inocentado, só que daí o bispo, para não pegar mal para todo mundo, dizer que está passando por nem nada, manteve ele ainda uns meses. Então a investigação se encerrou em, sei lá, 5, 6 meses, ele foi ser liberado em 10 meses, uma coisa assim. E hoje está muito bem, graças a Deus, eu reencontrei recentemente, está ótimo e está tudo bem. Mas assim, eu acho que infelizmente é assim, tem que ser assim, entendeu? Tem que ser duro mesmo, porque é uma coisa inadmissível. Algumas pessoas dizem, ai Bernardo, é o problema dos dias de hoje. Eu digo, olha, eu não sei, porque eu que sou um grande admirador, né, das Sagradas Escrituras, eu me lembro que na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, São Paulo enfrenta um problema que estava acontecendo na comunidade, que era o enteado estava comendo a madrasta. É isso mesmo. Então a mãe morreu, o cara casou com outra, e o filho está comendo a madrasta. Aí São Paulo fala, porra,
Eles não vão fazer nada com isso, então faz o seguinte, mandou excomungar. Vocês peguem esse filho da mãe e o entreguem a Satanás de São Paulo. Para que, pela destruição do corpo, quem sabe salve-se a alma. Olha, rapaz, eu não queria andar debaixo da batuta de São Paulo. Isso é ser muito duro. Então, o tratamento tem que ser esse. Fez sacanagem, meu filho, não tem essa, não. Nós vamos te perdoar, muito bem, está absolvido aqui, mas tu não fica mais na igreja, não. Vai lá para fazer outra coisa. Tem que ser duro mesmo. Eu acho que é isso aí. Uma coisa que o Olavo comentava e que eu confirmo sempre. Toda vez que sai uma denúncia dessa, como foi o caso do padre Lancelotti, nunca envolve meninas. É sempre menino. Você acabou de comentar, né, Bernardo, que existe uma parcela disso que é ligada ao homossexualismo. E a coisa sempre vem com menino. Ou homem. Ou dificilmente você encontra uma situação onde a coisa está acontecendo da forma tradicional. Mas aí, tem até continuando... uma piada aqui, tem uma piadinha que o pessoal diz assim: nossa, vocês viram que o padre foi pego com um amante? Daí o pessoal, e aí, quem que era? Não, era a dona Joana lá do bairro, pelo menos não é um homem, né? Daí, Deus, não, vocês viram que o padre foi pego com um amante? Sim, era mulher? Não, era um homem, pelo menos não uma criança. Então, assim, nós estamos nesse nível. Quando aparece um padre com um concubinato, com um filho, né, aquela coisa, mulher do padre, eu acho assim, não vou dizer que eu acho ótimo, mas eu acho menos triste, porque pelo menos ele está pecando segundo a natureza, né? Agora, hoje em dia, o cara, né, como tem casos aí de padre saindo com molequinho e tal, de 16, 17 anos, isso é deprimente, cara. Sim, e outra coisa que o Olavo falava é que a esquerda apoia, incentiva isso até, não porque ela pense no bem-estar sexual do padre, não, é porque ela quer dizer para a sociedade que todos os padres são assim. E por isso Claro, que é se consolida, generalizar. por isso que se consolida a piada, né, aí os falsos argumentos, essa coisa que já está na sociedade sobre falou em pedofilia, o pessoal já associa com uma batina, né? E seguindo nesse assunto, né, o que a gente sabe que a igreja ela é regida pelo Código Canônico, né? Assim como a gente tem uma Constituição no Brasil, a igreja tem as suas regras, as suas leis. E o que o Código Canônico diz, Bernardo, sobre uma situação dessa como o do Lancelotti? Aquele profundo envolvimento com o movimento comunista, é ainda praticante desse tipo de pecado. Então, são duas coisas diferentes. No caso da contribuição dele para o movimento comunista, ele cairia naquele cano que diz que é associar-se a associações que maquinam contra a igreja. Falando código de maquinar quer dizer bolar planos, trabalhar, né, para o mal da igreja, que querem destruir a igreja. Maçonaria, movimento comunista, etc. e tal. Então, por ele estar contribuindo e participar, como ele mesmo disse, nós lutamos muito para eleger o Lula e tal, né? Ele já estaria em delito gravíssimo, né? No mínimo em pecado grave, né? Eu acho que ele seria digno de excomunhão, né? Só por isso, tá? Participar e contribuir com instituições que maquinam contra a igreja. Porque assim, o Lula está promovendo o aborto, né, a facilitação do aborto no Brasil, a ideologia de tudo que ele falou que não iria fazer, que nós avisamos que ele iria fazer, ele está fazendo, que é tudo contrário à igreja. Então, o Lancelotti contribuiu para isso. Então, ele é cúmplice disso tudo, né? O afago à ditadura, da contribuição para a ditadura venezuelana, etc. e tal. Então, só isso, para mim, já valeria uma belíssima punição para ele, né? Se o Dom Odilo fosse um bispo e um cardeal que executasse o direito canônico como se deve, né? Mas, infelizmente, não. E no caso desse vídeo, que os peritos disseram que era ele mesmo e tal, se isso de fato for verdade, e eu tenho que botar nesses termos, obviamente, né, porque eu não tenho a palavra final sobre isso, mas o que aponta é verdade, mas vamos colocar aqui no futuro do pretérito, eu não sei exatamente onde se enquadraria no delito canônico, mas é um delito moral de escândalo, no mínimo, né? No mínimo. Eu não sei se o Max poderia me ajudar, mas é no mínimo um delito moral de escândalo,
talvez até de assédio de menor, né? Ele se enquadraria nesses delitos. E aí ele teria que passar por um juiz canônico e o bispo teria que dar punição para ele. Né? Agora, Dom Odilo já falou que não vai fazer nada, já enterrou o processo, nem analisou, menos de 24 horas depois da denúncia, eles já enterraram. Né? Não chamaram testemunha, não quiseram fazer nada. Né? Então, assim, eu acho que se o caso está ganhando tanta relevância, Dom Odilo diz, não, vamos investigar se não tem nada de errado. Vamos levar essa situação até o final para encerrar o caso. Mas não, né? Passaram um pano pro cara. Se eu me lembro bem, Bernardo, e não tenha mudado, né? De alguns anos para cá, mas quando eu estudava, eu lembro que, pelo Código de Direito Canônico, é considerado menor abaixo de 16 anos. Sim, é diferente do Código Civil. É diferente do Código Civil. Então, até então, 16. Pronto. Pois é. Até 16 então, anos para a igreja. Tanto que você não pode casar. Uhum. A partir dos 16, com o consentimento dos pais, se pode abrir uma exceção. Muito difícil, mas é possível. Né? Mas para o código é menor de idade, sim. E tem também a questão do escândalo. Tá? Eu acho que esse é um caso seríssimo. O padre que provoca escândalo, ele pode sim ser suspenso, pode... eu não sei se é passível de excomunhão, mas suspensão de ordem, certamente existe também algo sobre isso, sim. Não vou lembrar aqui o detalhe, mas eu me lembro que existe sim a questão do caso de escândalo. É triste às vezes, Bernardo, você deve sentir isso também, né? A gente fica esperando da autoridade eclesiástica aquele posicionamento mais firme, principalmente num caso como esse, que gerou uma comoção nacional, que existe um vídeo, né? E eu acho que quem não é católico, mas eu sei que tem muitos católicos que às vezes estão ali com a fé um pouquinho ainda, um pouco abalada, não consegue entender mas como que você pode ser católico, né? E ver um posicionamento, né, como esse aí do bispo lá de São Paulo, né? O que você responderia, Bernardo, para essas pessoas? Olha, quando alguém me diz, por que você é católico? Teve um rapaz muito sincero que falou comigo outro dia, falou, Bernardo, por causa desse papo aí eu não consigo ser católico. Eu digo, ai meu Deus, escuta, se você está apaixonado por uma mulher e ela tem um pai, um tio, que é sei lá, um traste, um bêbado, um drogado, sei lá o que, você vai deixar de amar essa mulher e querer se juntar com ela por alguma outra pessoa que está, vamos dizer, traindo a família? Óbvio que não. Então, só que o negócio da igreja é muito sério, porque assim, é a sua alma que está em jogo. Né? Então, assim, você vê que ali é a igreja de Nosso Senhor, você vê que ali está a graça, o sacramento, está tudo lá, tudo bonitinho. Você vê que é um lugar, mas porque não, essa pessoa aqui, ela está fazendo besteira. Bom, mas o problema é dela que está fazendo besteira, não é da igreja. A igreja é santa. Isso aí. Entendeu? Ou seja, o problema, meu filho, é com ela que se veja com Deus depois. Agora, você vai olhar para quem? Você quer participar da igreja de Santo Tomás, São Roberto Bellarmino, Santa Teresa d'Ávila, de Santo Agostinho, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de João Paulo II, do Padre Pio, a igreja do Ratzinger, você quer participar da igreja de São Pio X, uma igreja sei lá, do Carlo Acutis, você quer participar dessa igreja, de São Francisco de Assis, Santo Antônio, etc., ou você quer participar da igreja dos padres pedófilos? Porque esses caras não estão na igreja, meu filho. Um cara que vive uma vida dessa, ele já se auto-excluiu da igreja. Isso aí. Então, assim, ele não é igreja, ainda que ele pode estar usando batina, etc. e tal, ele não é. Ele se auto-excluiu. Um cara que age desse jeito, meu filho, já picou o pé faz tempo. Já não acredita mais em nada. Então, porque você vê traidores lá dentro, você não vai participar daquilo, meu filho, então você não pode participar de nada. Você não pode participar de uma reunião de condomínio, você não pode participar da sua família, você não pode participar de um clube, de um grêmio, de um partido político, você não pode participar de um time de futebol, você não pode participar de um grupo de WhatsApp, não pode participar, sempre tem um traidor, alguém fazendo alguma coisa, sempre tem filho da puta em todo lugar. Eu digo, meu filho, Adão e Eva tiveram 2 filhos que foram registrados, né, os primeiros 2. Um matou o outro. Metade não prestava. Eu digo, porra, aí assim, a humanidade estava no começo, não tinha degradação nem nada, um lá foi lá, já matou o irmão por causa de inveja.
Isso Ah, aí. bicho, então assim, cara, não dá, entendeu? Eu digo sempre, a minha conta, Max, é a seguinte: Jesus chamou 12 apóstolos, né? No meio dos 12 tinha um fila da puta que era Judas, Isso. né? E o Judas era bispo, não era Sim, bispo? sim. Então tinha um bispo FDP lá no meio. Faz a conta, pega lá os 3.500 bispos que existe hoje, faz a fração lá 1 para 12, você vai ver o tanto de fela da mãe que vai ter lá dentro. Eu estou dizendo isso, é a base, tá? É o mínimo. Pode ser que tenha mais, é um dozeavos. Essa é mais ou menos a proporção. Jesus garantiu, gente, vai ter joio no meio do trigo. Você acha que Sim. Satanás quer se infiltrar onde? Lá no PT? Ou ele quer se infiltrar na igreja? No PT, meu filho, o PT é o quintal dele, ele não precisa se infiltrar lá. Ele quer se infiltrar e foder a igreja, mas você não. Agora, você é muito santo e gostoso, né? Você é maravilhoso, né? Você é incrível. Todo mundo tá louco para que você entre na igreja. Ah, é um tostão de orgulho também, né? Com certeza. É engraçado você falar dos apóstolos, né? Porque além de um safado, Teve um que negou teve 3 vezes. 11 que fugiram, né? Quer dizer, 10, né? O 10, João 10 que ficou. fugiram. Teve 10 que fugiram, então quer dizer. Isso. É isso que eu tô falando. Então você veja, Jesus recebeu não foi nem o dízimo, ele foi 1/12 de fidelidade, né? Foi só São João que ficou até o fim, pô. É isso aí. É verdade, é aí que você pode fazer equivalência com os pequenos delitos, né? Um negou 3 vezes, o outro não acreditou, quis botar a mão para ver se ele realmente tinha ressuscitado nas E... feridas. Aí você vai vendo os pequenos delitos de cada um, você vê que não é perfeito, né? Os santos estão no céu, E, né? e eu gosto disso, sabe? É, Um dos meus apóstolos preferidos é São Pedro. Porque o nível de realismo é uma coisa assim que, cara, eu me identifico. Então, se eles conseguiram se salvar, se eles conseguiram, né, alcançar a santidade, então é possível para qualquer é possível pessoa. com qualquer um. Porque no Verdade, fundo é o Cristo que vai te ajudar. verdade. Né? Não é um esforço meramente humano, porque se fosse meramente humano, a gente viu, não dá certo o negócio. Não funciona. Entende? Ô Bernardo, você comentou sobre a questão que São Paulo ele não acatou, né, e não deu prosseguimento na investigação do padre Lancelotti. Até por uma questão de curiosidade, como que aconteceria essa investigação, explicando para o público leigo, a igreja vai lá e acata e fala assim, opa, tem um problema aqui. Porque isso remete a uma segunda pergunta que a gente vai fazer daqui a pouquinho sobre a Inquisição, né? Então, como que é um julgamento da igreja para um caso qualquer como esse de um delito? O que que ela faz? Como é que é o processo? Como é que as coisas acontecem? É como um julgamento, mais ou menos um processo que a gente vive no mundo normal. Tem um juiz canônico, tem promotor, tem advogado, tem que apresentar prova, tem que ter testemunha, tem que ter materialidade dos fatos, tem que ter objetividade da acusação, né? Você tem que ter uma tese levantada, vai ter apuração, etc. E a coisa vai se desenvolvendo. Ou seja, na verdade, se você for pensar bem, né, a técnica, né, e essa forma de fazer justiça, que existe pelo menos na lei, né, do juiz imparcial, advogado de acusação, advogado de defesa, necessidade de recolhimento de mais de uma testemunha, não sei o que, isso foi técnica desenvolvida pela Igreja na Inquisição e que depois se estabeleceu dentro do direito ocidental, né, que foi, Exato. claro, pega pela inspiração do direito romano e a Igreja aprimorou isso. Né? Mas é mais ou menos assim como a gente está acostumado por um processo hoje, que teria, obviamente, algumas diferenças, né? Mas o processo seria mais ou menos normal, teria que ter levante de testemunhas, análise do caso, blá, blá, blá. Ele pode recorrer, tem uma série de questões, né? Perfeito. Então você quer dizer que esse tribunal que a gente conhece, que a gente vai lá, consegue se defender, consegue ser ouvido, tem toda uma investigação, onde é reconstruído o problema, tal, para saber se é culpado ou inocente, isso tem origem na Inquisição. Mas quando a gente Sim. escuta falar de Inquisição, a gente só escuta falar de tortura, né, O 1 bilhão de o pessoal ainda mostra mortos, né? aquelas máquinas, né? As máquinas, né? O Iron Maiden lá, Donzela de Ferro, né? Coisas que nem eram, Que né? nem era, isso Da apareceu época, depois, né? né? Então, o que a gente escuta de Inquisição é que era um açougue a céu aberto, olhou mal pro padre, tá na fogueira, e isso até hoje é assim, né? Fala um pouco pra gente do como que surgiu essa tal de Inquisição. Para que surgiu isso?
Olha, houve certamente abusos, principalmente na Inquisição espanhola, que ficou muito famosa, principalmente pelo Monty Python, né? Que tudo era Inquisição espanhola, né? Ele sempre levantava esse assunto, né? Se transformava essa coisa num mote assim popular, né? Da Inquisição espanhola. Mas, na verdade, a Inquisição surge com 200 anos de atraso para resolver um problema social que os estados não estavam dando conta de resolver, que era um problema de uma heresia que surgiu mais ou menos dentro do cristianismo, nós podemos dizer assim, da fé católica, que era o catarismo, que era uma heresia gnóstica, basicamente, que acreditava que a matéria é uma coisa ruim, né, e que era preciso você destruir a matéria, né, toda a realidade material, você precisava desencarnar as pessoas, né? Então, assim, tinha um lado cátaro, por exemplo, cátaros, albigenses, tinham várias variações, né? Diziam, por exemplo, que você não poderia se reproduzir e casar-se e reproduzir, porque você iria proliferar o pecado original e que você iria continuar aprisionando almas dentro de corpos físicos, então você não podia casar. Então esses caras eram tão violentos que eles chegavam, por exemplo, na rua, se encontrasse uma grávida, eles matavam a grávida e o bebê. Né? Eles eram muito violentos. E existia a outra linha dos cátaros, que era o seguinte: a matéria é ruim, né? Só que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos destruir a família, nós vamos destruir a reprodução, nós vamos destruir a ordem social, nós vamos acabar com tudo que existe concreto, né? Porque nós vamos fazer isso por meio da libertinagem, por meio do liberou geral. Então tinham aqueles que eram castos, né, e excessivamente castos e violentos, e aqueles que eram liberal geral total. Só que o princípio era o mesmo. Porque eles acreditavam que as almas existiam unidas, né, com Deus desde o princípio, e uma partícula dessa alma, né, dessa unidade de todos os seres, se destacou, né, e começou a se diferenciar, e aí veio um Deus mau e aprisionou as almas dentro da realidade física, e aí então eles precisavam libertar isso, né, e acabar com a realidade material. Assim, é uma coisa bem gnóstica mesmo. E esses caras estavam há 200 anos fazendo isso, ou seja, desde ali do final do século IX, né, ali, um pouco antes do ano 1000, até o início da Inquisição, em anos 1200 e alguma coisinha. Fazendo horrores, destruíam vilas inteiras, matavam pessoas, perseguiam, e o governo, ninguém conseguia dar conta disso. Então a igreja, também existia uma espécie de decadência também de certos governos, né, assumindo mais uma vez para si, como ela já tinha assumido várias vezes, prerrogativas do Estado, né, começou a assumir também essa prerrogativa de julgar essa necessidade que existia de julgar e entender o que estava acontecendo. Então, o que a igreja fazia? Pegava um albigense, um cátaro, de qualquer seita que fosse, e eles eram católicos, né, ou seja, a igreja não poderia julgar um judeu ou uma coisa assim. Isso depois aconteceu em alguns lugares separados, porque você tem que pensar que a Inquisição não é uma coisa assim, Roma comandava a Europa inteira. Tinha Inquisição romana, tinha Inquisição espanhola, tinha Inquisição portuguesa, teve Inquisição no norte da Europa, teve Inquisição em vários lugares, teve Inquisição no Brasil, inclusive. Teve vários tipos, né? Então você não pode dizer que ele é um bloco uno, né? E então o que acontecia? A igreja pegava um caso, vamos dizer, de um herege lá, que produzia ideias muito malucas, né, e que estava danificando as pessoas. Às vezes o cara tinha sido realmente violento, ou só um belo do herege, só que a gente tem que pensar que as ideias têm consequências. E a igreja vai lá e condenava o cara. Não, realmente este cara foi herege. Só que como é que a igreja fazia? A igreja não fazia como o Estado fazia. Como é que o Estado fazia antes da igreja entrar com a Santa Inquisição, que era chamado de Tribunal de Misericórdia? Antes era assim: o fulano é um herege. É um herege? O Estado vinha lá e matava o cara. Bastava a acusação de uma ou duas pessoas. Não se investigava, não se fazia nada. Começou também a ter muita injustiça. Então a igreja precisou entrar para acabar com esse conflito. Tanto o problema dos cátaros, quanto o problema da falta de justiça. Então ela entra no meio com o famoso Tribunal da Misericórdia. Eu estou sendo bem simplista aqui, tá? E então ela começa a aplicar o justo juízo sobre essas situações. Então, pegamos o Joaquim, ele está sendo acusado de ser um cátaro, né, de fazer tal, promover tal ideia. Tá bom. Senta aqui, seu Joaquim. O que você tem a dizer sobre isso? Tal. Tem testemunha? Tem. Tem testemunha contra, a favor? Tem. Então vamos ouvir todas. Como é que bate? O que ele disse? O que não disse? E aí começou-se o processo. Tem advogado de defesa? Não tem. Então nós vamos constituir um advogado de defesa para você. Tinha um promotor de acusação, o juiz tinha que ser imparcial, não podia ter nenhuma relação com ele.
tinha que ter recolhimento de provas, tinha o tempo do processo, dava-se a oportunidade para a pessoa arrepender-se várias e várias e várias e várias vezes. E 90%, Laudelino, das sentenças que eram dadas para a igreja era assim: olha, meu filho, vá lá para, sei lá, para a Zâmbia, como diria o Olavo, né? Vá lá para a Zâmbia e você vai ficar lá um tempo pensando sobre isso e você volta aqui depois de nos dizer se você se arrependeu ou não. O cara não se arrependeu, então você vai fazer tal penitência, você vai ficar 3 anos sem comungar. Ah, não, você vai ter que ajudar aqui a limpar a igreja por 5 anos. Você aqui vai ter que... Era tipo o que se faz hoje com pena alternativa. Era uma coisa que a igreja já fazia. Alguns casos mais graves, se a pessoa realmente era um problema social gravíssimo, a igreja sentenciava mesmo como um herege, e o cara não podia só apenas promover heresia. Tinha que ficar provado que ele não só promovia, como acreditava de modo contumaz. Ele tinha que ter tido chance de mudar, chance de renegar, chance de se converter. Era um processo longo, durava anos isso. Uma pessoa, como você disse, né? Herege, pá, queima e tal, tchau, né? Uma vez que ele fosse, de fato, depois de todo esse longo processo, condenado à morte, né? Condenado por heresia, a igreja fazia assim: olha, nós não podemos fazer nada com esse cidadão. Então, aqui, Estado, ou príncipe tal, ou rei tal, ou lorde, duque, não sei quem que manda aqui, este cara foi condenado como herege. Agora vocês aplicam a lei de vocês, nós não podemos fazer nada. Aí o Estado fazia o que queria, dava chibatada, matava, não fazia nada, queimava. Então, a igreja não tinha como executar ninguém, ela não tinha este poder, e nunca fez isso. Ela entregava para a autoridade civil, que aí decidia o que fazer com aquela pessoa. Entendeu? Então, assim, se você for ser muito cru e frio na letra, a igreja nunca matou ninguém na Inquisição. Quem matou foi o Estado. Aconteceram abusos? Aconteceram, mas se você for ver o número de pessoas que morreram em todo este processo, que durou mais de 600 anos, de 1200 e pouco, 240 alguma coisa, até o século XVII, né, teve algumas que foram até mais tarde, você vai ver que o número, assim, não passa de, sei lá, 15 mil, 20 mil pessoas em 6, 7 séculos, né? 6 séculos, mais ou menos. Então, assim, é um negócio absurdo, é muita pouca gente para muito tempo. É claro que houve injustiças, erros, como eu disse, sim, mas em 98, sei lá, 95% das situações foram julgamentos justos e que o Estado aplicava a punição que ele entendia ser certa com base no que a igreja declarava, né? E essa coisa de máquina de tortura, essas besteiradas todas, recomendo a todos que procurem um documento que é chato de achar, mas você encontra no livro, o resumo disso no livro do Felipe Aquino, tá, em português, o professor Felipe Aquino, chama-se A Inquisição, em que ele pega os documentos da ata do simpósio L'Inquisizione, feita pelo João Paulo II, publicado nos anos 2000, que foram especialistas de língua italiana, francesa e inglês, ateus, católicos, protestantes, em todas as linhas, que foram fazer a maior pesquisa possível em todos os arquivos que encontraram por anos sobre a Inquisição e publicar essas atas. Eu tenho o original na minha casa, eu achei por uma joia rara. Eu tenho o original mesmo do Vaticano lá com todas as línguas, em que eles provam que todas essas máquinas de tortura, esses milhões de mortes, queima de bruxa, perseguição de mulheres, não sei o que, nunca existiu. Foi uma invenção moderna, principalmente, que fizeram o favor de inventar essas coisas dos revolucionários franceses, né? O pessoal do Diderot, Voltaire, toda essa putada, inventou muito dessas histórias contra a Santa Madre Igreja. Eu vi uma exposição dessas máquinas, né? Um monte de Eu equipamentos. vi também, todo. quando na infância eu vi, eu fiquei assustado. Eram ingleses. Aí eu falei assim, não teve Inquisição na Inglaterra, ela é protestante na época. Então, como é que eu vou atribuir esse equipamento? Como é que eles faziam? Eles mandavam matar, não tinha julgamento. E tinha uma diferença entre a fogueira inglesa e a fogueira não inglesa. A fogueira não inglesa, ela era muita madeira, era alta, o cara ficava lá em cima. E a inglesa, a fogueira já queimava o pé do cara na hora. Aí por que essa diferença? Porque ainda existia alguma misericórdia na fogueira grande. Exato. Que o cara, ele sufocava e apagava, perdia a consciência por causa da fumaça antes do fogo chegar nele. Isso. Não, e a outra não, já começava a tacar fogo no pé do cara. Ele morria mesmo, porque é tóxico, né? O gás carbônico ele é tóxico. Você apaga. Exato, você se afoga, desmaia e queima. Né? É como hoje em dia, se você for nos Estados Unidos, o cara vão executar o cara pelo Estado, eles dão uma anestesia pro cara desmaiar e depois eles põem um cordete de potássio.
É né? isso aí. Ali era Teve uma um que outra sobreviveu, né? Teve um que Teve um que sobreviveu e sobreviveu. aí teve que ser afogado com nitrogênio. Semana passada. Foi. Um troço assim. Afogaram Sobreviveu. com nitrogênio? Com É. nitrogênio. Tiveram que. Foi a primeira vez que foi aplicado esse tipo de Mas bota execução nos onde? Estados Dentro Unidos. O cara respira. Não sei como é que eles Não, fizeram. ele respira. Respira Fica mesmo? respirando. Aí a informação do Estado foi que ó, foi uma morte super tranquila. Aí chamaram um jornalista, um pessoal para Foi, assistir. tu vê. Aí eles disseram assim: não, ele só estrebuchou meia hora, mas Foi 22 minutos. foi tranquilo, O cara se né? tremendo todo. Se tremendo todo. E foi super doido. tranquilo. O Estado, quando mata, é muito É. pior que a igreja. Então, gente, pelo amor de Deus. Ô Bernardo, queria agradecer muito a sua participação aqui, que voou aqui a hora. E antes de terminar, eu queria que você contasse um pouquinho aí do que você está fazendo agora, falar também um pouquinho das suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. E, inclusive, você tem um trabalho sobre a teologia da libertação, para quem quiser saber mais também em detalhes. Sim, Max, seguinte, hoje eu tô, nossa senhora, trabalhando em muitas coisas. Eu tenho duas formações online, né, que é o Invencível, que é uma formação de defesa da fé. Inclusive agora dia 5, na próxima segunda-feira, não sei quando que vai ao ar isso, mas dia 5 vai ter uma live, né, uma aula magna ao vivo chamada Luz no Mundo, às 8 horas da noite, em que eu vou falar muito sobre carnaval e como que a gente pode dimensionar a vida cristã nesse momento de escuridão e tensões que nós estamos vivendo, né? Ou seja, esses cristãos que estão com dificuldade de viver publicamente a sua vida, né? E o Invencível é esse curso de defesa da fé, muito completo, muito bom. A gente tem mais de 5 mil alunos ali, e depois existe o Bom Combate, que é uma minha formação sobre a teologia da libertação. Também a gente tem, nossa, milhares de alunos lá, muito bom. É uma formação, eu acho que é a melhor formação que existe no mundo sobre esse assunto. Eu dei para vários padres verem a ementa antes de gravar o curso. Todos falaram, Bernardo, mas você está fazendo um curso de anos, né? Eu falei, não, mas é curso online. Você está louco fazer tudo isso? Eu falei, não, eu vou fazer. E eu fiz, graças a Deus, está lá. E agora eu estou transformando isso em livro, né? Vai se transformar num livro. Então, o terceiro projeto é um livro sobre teologia da libertação, que vai ser um calhamaço desse tamanho. Eu vou acertar minhas contas com esse negócio, vou publicar isso e falar, também vocês se virem agora, leem isso aqui, tchau. Depois eu trabalho no BSM, eu sou sócio e também diretor aqui no jornal Brasil Sem Medo. Eu apresento um programa aqui 2 vezes por semana que é gravado, né? A gente publica 2 vezes por semana, que é o Bernardo Kister Show, em que eu faço leituras aprofundadas sobre assuntos que aparentemente não tem, ou não estão correndo muito na mídia, ou não recebem muita importância que necessitam. Eu pego esses fatos, vou conectando e faço grandes aprofundamentos. Então eu pego 2, 3 temas, no máximo, e por 1 hora, 45 minutos, eu vou a fundo analisando até, não digo esgotar, mas ir bem mais a fundo do que a gente consegue em certas matérias ou em alguns programas que a gente precisa pular bastante pauta, como a gente está fazendo aqui, né? E também apresento o Conexão KGB toda terça-feira às 20 horas ao vivo, daí no YouTube, que é um programa, o pessoal gosta muito, muito brincalhão, a gente brinca bastante, mas é muito sério, a gente trata de bastante coisa séria. E por enquanto é isso, mas esse ano eu vou ter, nossa, eu pretendo gravar lançar uma formação sobre o católico e o espiritismo, depois o católico e o protestantismo, fazer também uma formação sobre um assunto que eu estou estudando, inclusive o livro está aqui embaixo, aqui, escorando o computador, sobre inteligência artificial, né? O que um cristão tem que pensar sobre isso, que é um assunto seríssimo, de implicações morais, espirituais, metafísicas, enfim, muito sérias. Eu estou estudando esse assunto já há um tempinho. E eu quero dar uma formação para as pessoas se localizarem, porque agora, por exemplo, o Elon Musk acabou de dizer que a primeira pessoa que recebeu o implante de Neuralink, né, que é aquele chip na cabeça lá do Elon Musk, já saiu do hospital e está passando bem. Então nós estamos entrando nessa era, né? Então, assim, aparentemente não é um problema tão sério, mas se você olhar para a China, para a inteligência artificial que está sendo feito lá, né, e o que prometem fazer aqui é de arrancar os cabelos, né? Isso vai mexer também com a nossa fé. Então eu estou atuando muito nessa frente assim de fortalecimento dos cristãos e depois, obviamente, teve o filme que eu fiz, né, sobre a teologia da libertação, chamado Eles Estão no Meio de Nós, que é no meu entender, uma obra-prima. Nunca foi feita uma coisa nesse sentido, de documentar tanta coisa a respeito desse tema e disponibilizar publicamente isso no YouTube. Já está com quase 2 milhões de visualizações. E
sei lá, como diria o Olavo, né, um tour de force, né? O pessoal reclama do meu filme e tal, mas assim, nunca vi uma resposta séria, uma crítica séria a respeito desse negócio, né? Então, infelizmente, no filme a gente tem que ficar ali em 2 horas e pouco, né? Nós ficou com 2 horas e meia, né? Eu tinha 40 horas de material gravado. Caramba. Tinha muita coisa para dizer, né? É um assunto que me interessa muito, que tem implicações muito sérias, né? Dá pra Mas montar é uma isso, então plataforma. assim, Dá pra montar. nossa, eu acordo cedo, meu dia precisa ter 35 horas. Ô Bernardo, só para deixar bem claro, então, quem quiser participar no dia 5, o podcast está passando na quarta-feira, né? Dia 31, o pessoal está assistindo. Então, quem quiser participar no dia 5, qual o link que entra? Qual que... Ah, sim, entra no meu perfil do Instagram. Eu vou até mostrar para quem quiser aqui, do Instagram. Se você entrar aqui, quer ver? Opa, é que eu estou no perfil do BSN. Aqui. Se você entrar no meu perfil do Instagram, tem Opa, deixa eu vir com essa mão aqui. Tem o link da bio aqui, ó. Você entra e se cadastra aqui. Perfeito. Tá? É gratuito, tá? Não tem nada, não cobra nada, não, tá? Mas a gente vai ensinar você como se fortalecer na fé e dar um método rápido para você se localizar nesse mundo, sei lá, um pouco materialista e um pouco pagão, né? Um pouco dessa mistura. E a gente vai ensinar como fazer isso e vai te dar a oportunidade também de se tornar meu aluno com uma condição especial. Cara, assim, eu vejo os frutos, os testemunhos das pessoas que fazem o Invencível, essa minha formação de defesa da fé, e é um negócio, assim, o pessoal fica muito feliz, muita gente, principalmente, a primeira coisa é sair com a fé fortalecida. A pessoa ser, puta, cara, nossa, eu creio num negócio que realmente tem fundamento, entendeu? Isso é muito importante. E é uma tradição católica antiga. Bernardo, parabéns pelo seu trabalho, acompanho você, né? Além da amizade também, sou fã e admirador do seu trabalho. Muito obrigado, foi excelente. Muito obrigado. Obrigado, mesmo. que agradeço. Max, Laudolino, maravilhoso vocês aqui. A família Te Atualizei, a Bárbara especialmente também, muito obrigado. Que precisarem, vão lá no meu Instagram, mandem direct. Eu tento ler o que posso, minha equipe também. Infelizmente é muita gente, eu adoraria responder todo mundo, faço o meu melhor. Estou sempre lá respondendo caixinha, interagindo na medida do possível com vocês. E qualquer coisa, eu tenho os meus e-mails também aí nas redes sociais. Me sigam, a Bernardo Kister, dá o meu nome aqui embaixo. E vai ser um prazer a gente interagir. Perfeito. Perfeito. Lá, obrigado. Desculpa se eu estou falando muito rápido. Nada. É que eu funciono a 220. Isso é mais uma das vocações do pagador de boleto, que é locutor de corrida de cavalo. Ele não sabe que tem, mas ele tem. Essa vocação tá lá. Ou aqueles locutor de rodeio, né? Aí você vai concorrer com a Daniela Lima lá na televisão. Né? É leilão de gado. Eu vou aprender a fazer aquela porra. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Max. Obrigado, família Te Atualizei. Foi um prazer, tá, Bernardo? Pessoal. Prazer, meu pessoal. Um abraço. Um abraço, Bernardo. Agradecer a toda a família Te Atualizei, pessoal que está assistindo, você que está assistindo até o último minutinho, obrigado. E semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus, grande abraço e até lá. Tchau, tchau.